Bora, moçada! Vamos lá. Então, lembrar de mais alguma dúvida sobre o cross? Antes de a gente ir para a musculação? Não? Então vamos lá. A gente vai falar agora da queridinha do momento, do que a gente tem mais em alta no Brasil agora e que a gente, acompanhando o mercado, acaba transformando no nosso principal método, né? A principal engrenagem dentro da Axon, a musculação. Bom, falar do surgimento, da criação, do início da musculação é algo muito difícil, porque ela meio foi acontecendo, né? A musculação é algo que assim ninguém tem uma resposta exata, na verdade, de quando ela aconteceu, quando ela começou a acontecer, né, as bases teóricas, porque ela foi acontecendo em diferentes lugares do mundo, de diferentes maneiras, e fato é que musculação não é nada mais, nada menos que treinamento resistido. Esse é na mais profunda raiz, isso é o que está por trás do que é a musculação. E daí, para o que ela se tornou, né, a gente tem uma grande passos de evolução. Antigamente, as pessoas faziam ginástica, não musculação. Vocês já ouviram um avô de vocês falar isso? Vai fazer ginástica? Nunca ouviram? Não estão nem vivos os avôs que falavam isso. Mas o meu avô tem 92 anos, ele fala ginástica. Ah, o Leandro tem academia de ginástica. É assim que fala, não é academia de musculação, é academia de ginástica. E era assim que se chamava. E não era ginástica, você ia fazer musculação. Era tipo, tinha máquinas, equipamentos e tal, mas se chamava de fazer ginástica. Por quê? Porque a ginástica é um dos esportes mais antigos e a preparação física para a ginástica, né? Era isso que as pessoas conheciam. Antes mesmo da musculação ser entendida algo para a pessoa comum, né? Até porque isso era exclusivo para atletas, né? Então ninguém fazia musculação. Lá, né? Quando meu avô era adolescente, ninguém fazia musculação. Quando meu pai era adolescente, pouquíssimas pessoas faziam musculação. Eram atletas que utilizavam da prática de musculação para um outro fim. E ela foi caminhando, o treinamento resistido foi caminhando, né, para o que hoje a gente tem hoje. Daí com a entrada do wellness, do fitness, né, das pessoas praticando atividade física para qualidade de vida, saúde, ou para performance amadora, isso ganhou um espaço gigante. E a gente fala que é a nossa queridinha hoje, porque é o que está mais em alta no mercado. Então a gente fala mais que a gente faz musculação do que qualquer outra coisa, e isso não é uma verdade, mas também não é uma mentira. A gente só se comunica assim porque é o que o público mais procura. E se o público procura mais musculação, e a gente não está aqui para discutir o ônus do motivo disso, que pode ser porque o médico fala, porque vê os influencers fazendo, porque foda-se o motivo, né? Não importa. O fato é que as pessoas procuram mais e a gente vai se comunicar mais com isso. Eu lidei recentemente, cara, com uma aluna, uma menina que é personal, ela é personal aqui em Guarapava, mas a família dela é de Prudentópolis, e ela é personal, mas ela é crossfiteira, ela adora crossfit, pratica crossfit, menina no armário, e o pai dela foi lá treinar lá na Axon de Prude, mas assim, não pode fazer crossfit, que o pai dela tem que fazer musculação porque a menina falou. E, cara, ela é uma personal, velho. Eu falo, porra. Tipo, um senhor de idade com dor, entendeu? Tipo, o que ele menos precisa, pensando nos conceitos da musculação, em isolar músculo e uso de aparelhos, o que ele menos precisa é de máquina. E o que ele mais precisa, hoje, é de um treinamento mais funcional, né? É um senhor funcional. A gente precisa resgatar e aprimorar as funcionalidades do corpo dele. E a gente vem como uma profissional da área mandando, né? Tipo, quase pedir pro senhor fazer um leg press, fazendo tríceps testa, como eu já contei para vocês que eu vi aí fazendo. Não faz sentido nenhum, né, gente? Então,
A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em musculação, falou musculação, você pensa o quê? Máquinas. Né? Você pensa aquele aparato, máquina e tal. Na cultura popular, na mente das pessoas, quando se fala de musculação, você está falando de equipamentos, né? Máquinas e tal. E a verdade é que o melhor espaço para se fazer musculação bem feito está nos pesos livres. E a gente vai entender um pouco o conceito por trás disso, tá? Primeiro, o porquê e como o uso das máquinas são benéficas. E, gente, a minha crítica é normalmente no uso exagerado, ou vou posicionar melhor, no uso prematuro de máquinas para o cliente. E não no uso dela. Ela é bem-vinda e pode ser útil, mas o problema é que ela é usada de maneira exagerada e de maneira prematura para a maioria das pessoas. Os profissionais aplicam isso. E se você pensar no pequeno uso que ela teria e o momento que ela teria de uso, não se justifica o valor e o espaço que ela ocupa. Ponto. Por isso que na Axon nós não temos máquinas. A gente trabalha com a polia, essa unidade não tem polia, mas a unidade de Prudentópolis tem polia, a gente acredita, e a gente vai falar da polia e de outras máquinas que podem ser úteis, mas a gente não ocupa o espaço com uma máquina porque o custo retorno de uma máquina não faz sentido. Não faz sentido. Então vamos lá. O cliente novo na musculação, ele deve sim começar e ter um trabalho inicial muito mais com peso corporal e peso livre. Por quê? Porque a gente precisa primeiro que esse cliente tenha um ganho de consciência corporal. Então ele precisa saber onde está o braço dele, onde está a perna dele, onde está o tríceps dele, onde está o quadríceps dele. E para isso acontecer, ele precisa primeiro de consciência corporal. Como que ganha consciência corporal? Menos máquina, mais consciência corporal. Ele vai sentindo o corpo, ele vai trabalhando o corpo. Eu lembro de um amigo meu, de Balneário Camboriú, ele é surfista, o menino. Cara, o menino é um atleta. Ele é surfista e ele é corredor de jet ski, cara. Atleta mesmo. E daí aquela preparação física dele, né? E daí ele falou um dia pra mim, cara, eu odeio fazer flexão, mas eu sei que eu preciso fazer porque minhas costas são muito fracas. E daí eu parei e pensei, falei, cara, um atleta precisava saber, porque ele compete mesmo, que flexão não treina costa, né? E flexão é peito. Mas eu entendo o dito popular e a dificuldade, por quê? Porque acho que é a parte do corpo que mais mexe, né? Pelo movimento da cintura escapular. Então o cara sente que, tipo, quando você vai fazer uma flexão, você sente que tá mexendo muito o quê? As costas. Né? A articulação, talvez, torácica, cintura escapular, não sei como ele construiu isso na cabeça dele. Mas na cabeça dele, quando ele faz flexão, ele treina costas. E é uma tremenda falta do quê? De consciência corporal. Porque, cara, se esse cara para e faz sem flexões, ele vai sentir dor no peito no dia seguinte. E ele vai falar, caralho, mas peraí. Né? Vai apertar o peito dele e falar, que porra é essa? Tá gravando certinho. Tô sentindo o peito, né, pra treinar costas. E ele vai aprender. Então, o trabalho de consciência corporal tá em entender quais músculos estão envolvidos. E assim, o nosso cliente não precisa saber, ele nem quer saber o nome do músculo que está envolvido. Mas ele precisa saber a parte do corpo dele que está envolvido. Que quando eu empurro, pega aqui, ó, sabe? Isso é consciência corporal. Por quê? Porque entra um ponto, e a gente vai falar isso lá na frente, que é sobre intenção. De você dar intenção no que você está fazendo. Então pense esse cara, ele está fazendo flexão e pensando nas costas dele.
Talvez até treine costas, ele começa a fazer um movimento de cintura escapular, e as costas vão entrar com músculos antagonistas, né? Mas ele começa a fazer um movimento de cintura escapular tão grande que ele começa e faz tanta força de ativação nas costas que ele até sente as costas pegar. Só que ele está colocando a atenção dele completamente no músculo oposto do qual é o músculo primário para a realização daquele movimento, que é o empurrar horizontal. Então, um cliente que chega, ele precisa, primeiro, ter ganho de consciência corporal, aumento de cargas, primeiro com o peso corporal, aumento de cargas progressivas, para daí ele chegar ao uso de máquinas. Quando e se ele chegar a cargas tão altas que fique desconfortável ou perigoso para ele realizar o movimento com os pesos livres. Vamos lá, vamos pensar num movimento básico e vamos trazer conceitos de treinamento funcional que a gente já trabalhou e conceitos da musculação que a gente está trabalhando agora. Vamos pensar no agachamento. Então, e vamos comparar... Eu acho que vamos pensar no deadlift para a gente poder comparar com o leg press, porque a máquina do stiff, do agachamento é quase livre. Vamos pensar no deadlift, para a gente comparar com o leg press. Esse cliente chega, eu acho que na fichinha da aula inaugural da musculação, lá quando começa, tem leg press, deve ter para quase todo mundo, né? Ou não? Para quase todo mundo, né? É a máquina padrão ali, né? Acho que toda academia de musculação tem uma leg press, é impossível não ter uma leg press. E cara, a pessoa chegou lá, ela vai para uma máquina de leg press, tal, fazer o que faria um deadlift. E é ótimo porque, assim, ela não tem consciência corporal ainda. Então, lembra o que a gente falou sobre funções articulares, quando o Chaves trouxe questões de funções articulares, sobre a falta de força de core ou de consciência corporal de ativação de core, e o cliente acaba quebrando, dobrando a lombar, que tem função de estabilidade, no lugar de flexionar o quadril. Então essa pessoa tem um quadril tão travado, tão enrijecido, ou por falta de mobilidade ou por falta de consciência corporal, que ao invés de ela flexionar o quadril, ela flexiona a lombar. E ela não consegue fazer um deadlift, um levantamento terra, né? Pegar o peso do chão e subir. Daí você coloca ela numa máquina, onde ela encosta a bunda, encosta o tronco, e ótimo, ela consegue fazer. Tudo bem? Tudo bem. Gente, quando ela for pegar uma folha ou uma caixa com 50 quilos do chão, ela vai flexionar a lombar. E eu arrisco dizer que isso é até pior, porque como a gente não desenvolveu consciência corporal e desenvolveu força, o risco de lesão aumenta. Por quê? Essa senhorinha aí que chegou na academia lá fazer a aula de musculação dela, antes da academia, a caixa de 50 quilos ela nem conseguia erguer, então ela não ia se machucar. Agora ela consegue erguer com a lombar fletida. O que vai acontecer? Ela vai erguer a caixa e vai ficar morrendo de dor depois. Então, eu arrisco dizer que, não quer dizer que mas pode ser até pior para esse indivíduo especificamente. Pode ser até pior. E o que é o que seria o ideal? Seria que esse cliente realizasse deadlifts, levantamentos terras, até ele ganhar consciência. E ir subindo carga, ir subindo carga, ir subindo carga, ir subindo carga. E nós temos lá a dona Joana há 1 ano e 8 meses treinando na musculação, e ela sim começou a fazer um deadlift com um halter. Cabe, será as 2 mãos no halter? Com um halter de 8 quilos. Ó, aqui, ó. Assim. E ela foi progredindo nisso. Aumentou carga, na semana seguinte, 1 mês depois aumentou mais, 3 meses aumentou mais. A gente não está discutindo metodologia, frequência de repetições, nada. A gente está discutindo só o levantamento terra, dentro da sala de musculação. 1 ano e 8 meses depois, ela já faz o levantamento terra com 40 quilos. E a gente encontra um outro problema. Ela começa a falhar, ela não cansa posterior de coxa e glúteos, e ela começa a falhar o levantamento terra dela porque falta força de pegar no antebraço. É algo muito comum.
o antebraço é um músculo pequeno em relação à posterior de coxa e glúteo, então a gente tende a não ter força de acompanhar. E você fala de uma senhora ainda que está nessa fase já do envelhecimento, né, uma sarcopenia, enfim, de um momento de muito desgaste, ela consegue fazer, ela faz repetições, o que se propõe, ela não consegue subir mais peso porque não consegue segurar a barra. Ali é o momento que a gente apresenta o leg press para ela. Fala, olha só, agora nós vamos usar o leg press. Na Axon, a gente nem tem, e assim, sinceramente, eu posso falar merda um dia aqui, porque eu mudo tanto de opinião, mas eu acho que aqui eu tenho segurança, a gente nunca vai ter um leg press. Porque das máquinas que a gente tem disponível, é uma das que eu acho mais inúteis mesmo. Porque essa função de domínio de tronco é fundamental para qualquer ser humano que, sei lá, vive. Então ele tem que trabalhar isso, velho. Ele precisa disso. Todo mundo precisa, cara. Eu vou pôr o cara sentado para fazer um leg? Não faz sentido. Eu vou pôr esse cara para fazer um levantamento terra. E se eu quiser trabalhar mais cargas ou com maior intensidade, eu vou fazer uma elevação pélvica. Para trabalhar com mais intensidade aquilo. Então, essa senhorinha, quando o deadlift não rola mais, ela vai para elevação pélvica. E ela não vai deixar de fazer o deadlift, ela vai fazer o deadlift e a elevação pélvica. Porque eu vou ganhar essa porra dessa força no antebraço dela também aqui. Aos poucos. Mas eu não vou deixar de continuar fortalecendo o posterior de coxa e glúteo dela. Então, é isso que a gente faz aqui. Mas na academia convencional tá ok, tá justificado o cliente sair do deadlift e ir pro leg press. Aí justifica esse uso. O uso de máquinas, ele é extremamente justificável para clientes avançados, extremamente avançados, que vão fazer, vamos pensar, um aluno avançado aqui, eu tenho o treino dele, né? %80 do treino com pesos livres e 20% das máquinas guiadas. Para um aluno avançado. Um aluno iniciante, %100 pesos livres. Essa é a barra do treino da pessoa. Independente da ordem como ele acontece, tá? O que eu quero dizer para vocês aqui? Justifica você encher um espaço de máquina? Sendo que, sei lá, eu tenho 20 pessoas treinando naquele momento. Das 20, numa academia convencional, 17 são iniciantes intermediárias e 3 são avançados. Cara, pra que tudo aquelas máquinas? Aquele montoeira de coisa. Sendo que o que eu mais preciso são pesos livres. O que o meu cliente mais precisa, todo mundo, é de pesos livres. Então, a gente não é contra a musculação. A gente é contra o uso exagerado de máquinas. Que foi um conceito muito... E assim, talvez, hoje que 2025... Julho de 2025, vou falar porque, né, tá sendo gravado, vai saber quando que vão ouvir isso aqui. Julho de 2025, a musculação evoluiu muito. E para mim isso é algo muito incrível, porque eu sou formado há, meu Deus do céu, vou contar isso, 14 anos. Eu tenho de formação, há 10 anos eu tenho de negócio, né? Um pouco mais de 10 anos de negócio aí. De empresa. E eu vi isso acontecendo. E lá no começo, quando eu inaugurei a Olympia Fitness, 10 anos atrás, eu olhava a musculação muito arcaica. E, a galera treinava, era só máquina.
nem tinha muitas opções de pesos livres. Sabe aquela estante de barra montada que tem nas academias? Tem a barra de 10, 12, 14. Cara, era uma estante daquela, uma estante daqueles kettlebell, que eram tudo coloridinho, né? Porque a coisa mais horrível, emborrachado, com as pontinhas redondas. Era aquilo. E a galera chegava lá, você ia de máquina para máquina. Eu acho que você fazia, olha os exercícios que a gente fazia, não sei se é assim ainda, super isolados, né? Muito pouco útil para um cliente que está começando, precisando de consciência corporal, domínio motor. A gente aprendia a fazer no início dos treinos do aluno, elevação lateral e elevação frontal. Esse era o exercício que a gente fazia com peso. Que é tipo justamente o que não deveria estar fazendo, que é super isolado, super avançado, super específico. E era esse exercício que era os primeiros que tinha. O restante era tudo em máquina, press era em máquina, supino, a máquina de supino tem, né, mas era muito mais comum. E eu, nos primeiros anos do meu trabalho, eu falei assim, e eu errei. Claro, né, era uma previsão, assim como na aula anterior eu fiz previsões sobre o que pode acontecer para o CrossFit e eu posso errar, daqui 3, 4 anos, uma nova empresa pode comprar CrossFit, virar o jogo, se associar com algo científico forte e retomar a CrossFit e levar a CrossFit lá para cima. Isso pode acontecer, a gente está sujeito. A musculação, eu dizia que ela ia praticamente acabar. E ela ia pensar na fatia do mercado, né? Todo. Né, que a gente tem um mercado dividido em diferentes métodos. Falou, cara, a musculação ia ocupar um pedaço, uma fatia singela dessa pizza, né? Dentro das opções de atividade física. Na época estava começando o CrossFit e tal, o CrossFit ia pegar um pedaço grande, a gente tem o Pilates, a gente tem atividades ao ar livre como yoga, corrida de rua e tal, a gente tem muita coisa aí, como possibilidade a musculação ia ficar com uma fatia pequena. Gente, não aconteceu. Sabe por quê? Porque a musculação, como o próprio nome já diz, é treinamento resistido. Pilates é musculação. Treinamento funcional é musculação. CrossFit musculação. Musculação é fazer força. Entendeu? Empurrar um carro é musculação. Na rua um carro parou de funcionar. Dar um tranco é musculação. Então, a musculação ela foi englobando dentro dela movimentos dos outros métodos. E hoje, sim, muito mais do que ontem, né, muito mais do que alguns anos atrás, o treino de musculação acontece menos nas máquinas e mais nos pesos livres. As últimas, eu não frequento uma sala de musculação, mas as últimas vezes que eu experimentei passar numa sala de musculação, eu fiquei muito feliz e muito impressionado de ver a área de pesos livres sendo muito mais ocupada do que as máquinas. E eu já paro e pensei, cara, olha isso, velho. As academias do futuro terão cada vez mais espaços de pesos livres e menos de máquina. Eu acho que já isso está acontecendo, né? As academias novas de rede, elas já vêm com um espaço muito mais amplo de peso livre. Eu tive há um tempinho atrás em Brasília, fui numa academia e falei, cara, a área de pesos livres da academia ocupava mais de 50% de espaço. Juro pra vocês, mais de 50% de espaço. Era gigante, linda assim, ó. Coisa mais linda. E é uma academia mais cara que a galera, maior parte com personal, né? Daí, os personal bom que se preze, cara, tem 80% do cliente no peso livre. Personal que fica só nas máquinas ali é preguiçoso. Né? Porque esse conceito aqui a pessoa já sabe disso. Já tem consciência disso. Então, quando a gente compreende essa relação peso livre e máquina, a gente entende que o que a gente não concorda dentro da musculação é o uso exagerado e prematuro de máquinas. Mas o treino resistido, isolar músculo, tal, é muito útil. E muitas máquinas são úteis também. Eu digo que não justifica a sua presença pela frequência que ela vai ser usada. Não vale a pena, tem muitos outros investimentos que você pode oferecer ao teu cliente, muito mais úteis do que uma máquina que a pessoa vai utilizar muito raramente, tal, para muitos poucos alunos, certo? E a gente vai falar até essas que vão ser muito, muito utilizadas. Mas esse espaço que a musculação foi ganhando é muito bonito de ver, porque,
Você chega numa sala de musculação hoje, você vê o pessoal aquecendo, fazendo exercício de mobilidade. Então tem um cara fazendo cócoras num canto, outro fazendo gato-vaca, sabe? Você vê isso é comum já, né? Talvez não tanto, mas a galera já aprendeu a utilizar isso. Já não é a coisa mais estranha do mundo. Pessoal intermediário, pelo menos. Pessoal iniciante que não é passado isso. Não faz. Clientes intermediários fazem. De intermediário para avançado, né? Quem já teve profissional ou que acompanha muita coisa em rede social. Quem chega assim não faz ainda. Quem tá chegando não faz. Mas eu acho que é uma questão de tempo até começar a fazer, viu, Bruno? Porque as pessoas chegam e vê os outros fazendo, né? Então vira uma... Esse é o efeito cultura, né? A gente fala, cara, é um efeito cascata, né? Essa pessoa que vai chegar lá, vai treinar sozinha, ela fala, cara, por que aqueles caras estão fazendo esses troços aí, cara? Que porra é essa? E daí vê que a pessoa está mais avançada do que ela. Fala, então talvez eu tenha que fazer isso aqui. E culturalmente isso vai começar a acontecer. Eu acredito que é uma questão de tempo. O uso de pesos livres de maneira muito mais frequente do que o uso de máquinas, isso tudo vem acontecendo. Eu comparo muito ao que eu disse pouco tempo antes, daí ali no meu mestrado, que eu trabalhei com crianças obesas e pré-diabéticas, que eu falei que a Coca-Cola ia chegar ao fim também, é uma empresa fadada ao fracasso, igual a Kodak, por exemplo, né? Sabem o que é Kodak? Vocês devem saber sabem o que é Kodak? De foto? Então cara, a Kodak e ela era uma das maiores empresas do mundo. Ela era tipo um iPhone, entende? A Kodak já foi. E, cara, hoje mal existe empresa, né? Tipo, não é nada, não representa nada. Porque o mundo mudou. E eu disse que aconteceria o mesmo com a Coca-Cola, porque a gente viveu uma época onde as pessoas estavam muito focadas em energia, caloria. Era um mundo no século retrasado, no século passado, parte do século passado, onde a gente tinha acesso a pouco nutriente, pouco alimento, pouca comida, e a gente precisava sobreviver. Então não importava a qualidade do que a gente gente precisava de caloria. Quanto mais caloria tivesse, melhor era. Porque a gente podia comer menos e se manter vivo. O mundo mudou, a gente foi evoluindo, e agora a gente não precisa mais. Daí a gente começou a ter caloria em excesso, né? Daí virou. Na solução de um problema a gente arrumou outro, porque daí a gente começou a ficar obeso, começou a ficar hipertenso, diabético, enfim, um monte de outras doenças crônicas começaram a aparecer. E peraí, então a gente não precisa mais de caloria, porque agora a caloria todo mundo tem sobrando. A gente precisa de nutrientes. E, cara, a Coca é pura caloria. Mas, gente, a empresa foi tão foda, tão impressionante, que ela se atualizou junto com o mercado. E hoje eu não tenho ideia do que deve fazer de lucro a Coca Zero, mas puta merda, tá ligado? Porque ela conseguiu, eu digo, cara, fazer o impossível. Pra mim é fazer o impossível. Associar a marca que era associada à porcaria, a comer errado, a má alimentação há, 5 anos atrás, a ser a marca associada à saúde, à performance, a isso. Cara, tudo que é nutricionista, assim, ó, quer tomar uma lata de coca ou um suco de laranja? Se quer emagrecer, tome a lata de coca. Se não quer ter diabetes, tome a lata de coca. Cara, olha o que eles fizeram. E pra mim, assim, por si só, o fato de conseguir desenvolver uma tecnologia, né? Então uma bebida que é doce ao paladar, mas sem calorias, já é algo incrível. Mas o mais incrível pra mim é eles manterem o nome de Coca-Cola, porque, porra, é cuspir na nossa cara, né? Tipo, eles podiam ter dado um nome mais fitness pra essa bebida preta, sabe? Podia chamar de qualquer coisa, justamente pra atingir o público preocupado com saúde e qualidade de vida. Não, a gente é tão foda, mas tão foda que foda-se, a gente quer chamar de Coca-Cola também. A gente chama de Coca-Cola Zero. Nem é Coca-Cola Zero, mas vocês viram que não tem mais Coca-Cola Zero escrito nas latas? Vejam, notem, não tá mais escrito Coca-Cola Zero, cara. É ssó Coca-Cola escrito sem açúcar embaixo. Pronto, e a latinha preta. Eles tiraram até o zero, velho. São tão lazarento como força de marca, não estamos nem aí, nós vamos chamar do mesmo nome. Porque pra fazer um rebrand é muito difícil, ó. Quando eu quis deixar de ser CrossFit,
né, e ser box e virar um estúdio personal, cara, eu tive que mudar a Olímpia, mudar a cor, mudar a comunicação, mudar o nome, virar Action. Porque as pessoas não entendiam. O Chaves veio isso comigo aqui, cara. A gente estava aqui para atender aluno personal e chegava uma galera que queria fazer aula coletiva, cara. Queria pagar baratinho, não queria ter um atendimento que a gente oferecia. Eu tive que mudar tudo. Eu olho para uma marca como a Coca e falo, velho, os caras, filhas da mãe, eles simplesmente abraçaram o mercado do wellness e do fitness e estamos nem aí. E assim, a gente não tá vendo a capacidade que eles têm de fazer. Sabia que a Coca normal, a Coca com açúcar, ela tá reduzindo a quantidade de açúcar de tempos em tempos, acostumando o paladar da população sem a população perceber? Vocês sabiam disso? Olhem, vão no mercado e olhem a garrafa de 2 litros de Coca e vai estar escrito em algum lugar menos açúcar dela. E a de lata tem um pouco mais do que a 2 litros. Já a lata tem mais açúcar do que a Coca 2 litros, se você pegar a Coca normal. E eles estão reduzindo periodicamente e sensivelmente para acostumar o consumidor ao paladar da Coca Zero. Gente, daqui 10 anos não vai existir mais Coca com açúcar. Eles estão se transformando mesmo, velho. É surreal. Bem debaixo do nariz de cada um de nós a gente não tá vendo. E eu, como empresário, sou apaixonado por isso. A Action, antes de a gente lançar a Action, eu já tinha logo, estava tudo pronto, mas nós éramos ainda Olímpia, as 2 unidades Olímpia. Lembra da camiseta, Chaves? Você vai lembrar disso, do Braves? A gente fez uma camiseta pro Braves, porque é uma corrida militarizada que a gente vai aqui, tal, todo ano. E daí a gente faz a camiseta pro evento. E daí eu fiz a camiseta pro evento azul, porque eu falei, cara, tudo que a gente faz da Olímpia é laranja e preto, laranja e branco. Vamos fazer uma coisa diferente, abrir votação pra galera. O que vocês preferem, que seja preto ou azul? Vamos fazer azul, pra gente ter uma cor da academia diferente e tal. Beleza. Induzi, né, mas deixei eles escolherem. Acho que foram 90 pessoas para esse evento. 90 camisetas feitas. Eu fiz a camiseta da Olímpia. E no fundo, você tem essa camiseta? No fundo, tem na arte da camiseta escondido o X da Action, cara. Sem ninguém saber e sem ninguém ver. Eu não tinha lançado a marca, eu não tinha nada. Ninguém sabia, o X estava lá. Eu já estava brincando com a mente da galera. Falei, cara, quando eu lançar a Action, ela vai ser bem aceita. Porque a pessoa não sabe, mas o cérebro dela tá vendo aquela porra toda hora ali, ó, daquele X. O Xzinho nosso, né? Tá vendo o tempo todo. Ele vai se acostumar. E, gente, isso muitos meses antes de lançar oficialmente a Action. De botar a logo na mídia. A Coca-Cola fez a mesma coisa. E quando a gente traz para a musculação, eu digo que a musculação fez a mesma coisa. A musculação não tem nada a ver mais com o que ela era antigamente. Na verdade ainda tem um pouquinho, mas está cada vez menos. Cada vez ela está abraçando mais elementos do treinamento funcional, do pilates, do crossfit, de diferentes métodos, para dentro dela, dentro de uma área de treinamento mista, sei lá. Dentro de uma área de treinamento, ponto, né? É só uma área de treinamento. E ela está tendo menos o uso de máquinas, porque é o que a ciência nos mostra, que não é o ideal esse uso exagerado, e mais uso de peso livre. E daí hoje a galera está muito em alta, né? As melhores academias estão com máquinas articuladas. É isso, né, que fala? É, né? Muito assim, cara, as máquinas articuladas. Por quê? Porque justamente ela já está no meio do caminho. É bem melhor do que treinar com uma máquina guiada, uma articulada, mas ainda não é tão eficiente quanto treinar com peso livre. Então, mas pro cara que está treinando em alta intensidade, cara, a máquina guiada é a melhor coisa que tem. Que ele vai fazer parte do treino dele com peso livre e parte do treino dele com máquina guiada, com máquina articulada. Que tem um pouco mais de liberdade de movimento. Então as máquinas articuladas já ganharam espaço da máquina guiada. Eu cheguei a falar aqui nessa escola de treinadores sobre o Edgar Corona, o dono da Smart Fit, a fala dele? Se eu falei, eu vou falar de novo porque eu adoro contar. Não lembro, os meninos não lembram? O Edgar Corona, o dono da Smart Fit, num podcast sobre empreendedorismo, né? Ele diz assim, e cara, de anos atrás era pandemia ainda, estava rolando pandemia, ele disse que as Smart Fits estavam migrando a quantidade de equipamentos
e aumentando nas suas unidades a quantidade de pesos livres e de polias. Por quê? E ele estava falando, ele não é, né? Ele é empresário, não é um personal, e ele estava num podcast de empresários, né? E ele falou de maneira bem didática, assim, para que, não nós aqui, profissionais da área, mas pessoa comum entende. Porque uma pessoa que treina com pesos livres e polias, ela cansa mais rápido e tem resultados melhores em menos tempo de treino. Daí, né, ele dizia, para nós é muito bom isso, porque é mais eficiente, né? A pessoa passa menos tempo ali treinando, já tem um resultado melhor em menos tempo, já deixa espaço para outro treinar, aumenta a capacidade de atendimento da unidade. Então a gente está trazendo mais polias e pesos livres, porque a pessoa, nas palavras dele, a pessoa cansa mais rápido. Mas o que ele está dizendo é, a pessoa usa core, né? Usa outros grupos musculares, está fazendo treinos mais compostos, menos isolados, vai ter um resultado melhor, mas em menos tempo. Cara, isso em 2022, o Edgar Corona já estava falando dessa transição. E é isso que a gente vê acontecendo. Então a musculação, ela está devagarzinho abraçando outros métodos da pizza. E assim tá indo, entendeu? Cada dia que passa, ela vai abraçando outros métodos, do mesmo jeito que a Coca-Cola fez com a vibe mais saúde, mais qualidade de vida. E o último que aconteceu agora é essa relação do CrossFit, né? Cara, a galera do CrossFit tá fazendo musculação também, vocês viram isso? Isso aconteceu nesse último um ano e meio. Cara, e o mercado disse, ó, cara, você que faz CrossFit, você tem que fazer a musculação, porque senão você vai se lesionar, você precisa de musculação. Eu falo, olha só, cara, a musculação abraçou o CrossFit também, botou o CrossFit para dentro do bolo. Agora, porque logo o que vai acontecer? O atleta de CrossFit vai começar a fazer exercícios de musculação, de CrossFit dentro da sala de musculação. Ele vai ter o treino de musculação dele lá normal, ele vai ter overhead squats, pull-ups em algum momento do treino dele. Movimentos do CrossFit. Ou um workout no final, do jeito que a gente já faz. Isso vai começar a acontecer em salas comuns de musculação. E não em muito tempo, né? Já deve estar acontecendo em alguns lugares aí. A tendência é que comece a acontecer mais. Mais disso, né? Esse mercado comece a ser mais explorado. Então, quando a gente olha para esse processo, a gente entende que a gente não é muito a favor de máquinas, mas a gente é muito a favor de pesos livres. Quais máquinas nós somos a favor, assim, que a gente acha, cara, essas máquinas fazem sentido, são importantes e tal, e até fundamentais. A gente gosta muito da polia, tá? Então a gente entende que polia a gente tem que ter, inclusive talvez algumas pessoas quando assistirem isso a gente já tenha implantado numa Axon, mas a gente está procurando investir numa tecnologia nova, que é uma polia com carga digital, então ela é com uma tela LED e um braço e se organiza a carga de maneira digital, porque você consegue trabalhar diferentes tipos de carga nessa polia e ela é muito eficiente. Então a gente já está avaliando a possibilidade de implantar isso nas nossas unidades, ser uma polia digital. Né? Uma tecnologia nesse sentido aí que é muito mais tecnológica, muito melhor do que uma polia com os pezinhos lá, né? Por que a polia é útil? Porque ela é quase que um peso livre, só que a gente vai ter uma carga sendo mensurada de maneira externa, né? Então, assim, os elásticos são muito bons também, só que eles têm funções diferentes. O elástico, quando você traz mais amplitude no limite da carga do elástico, você tem mais carga, né? Porque o elástico ele vai aumentando a tensão. Então, essa carga que você está puxando numa puxada com elástico, ela não é uniforme. Ela é leve aqui, mais pesada, mais pesada, mais pesada, mais pesada. Dependendo da intenção e objetivo do meu treino, isso é muito bom e a gente vai ter que usar elásticos. Elásticos são muito úteis. Serve as molas do Pilates também, né? Tem a mesma função. Quando a gente fala de uma carga de uma polia, essa carga ela é uniforme durante todo o movimento, do começo ao final. Em determinados momentos isso é muito interessante também. Então, por isso que nós entendemos que a polia é uma boa ferramenta.
Outra ferramenta que é interessante seriam cadeiras adutoras e cadeiras abdutoras, que é muito útil para trabalhar aí esses músculos especificamente, que é muito difícil a gente treinar com pesos livres. Porém, a gente consegue, daí aí diferente da polia, que não tem muito o que fazer, a gente consegue trabalhar com muita eficiência usando a polia. Então a gente não precisa da máquina específica para isso, porque a polia ela pode trabalhar isso. Tendo a polia, você consegue resolver esse problema também. Então, essas seriam as máquinas que a gente acha muito, muito útil. As mais inúteis são as que mais replicam os próprios movimentos que a pessoa pode fazer sem elas, né? Então, ou trazem a pessoa para movimentos muito pouco funcionais, assim. São as piores máquinas, né, que a gente acredita. E, particularmente, na Axis a gente gosta muito da musculação, mas a gente gosta da musculação que acontece na área de pesos livres, né? A gente gosta muito de isolar músculo. É importante que a gente faça esse trabalho, mas esse trabalho deve acontecer na área de pesos livres, certo? Outro motivo para isso acontecer, gente, quando a gente treina o corpo, a gente não treina só o corpo, a gente treina o cérebro também. Tenham consciência disso. O teu aluno está criando um monte de sinapses cerebrais em cada movimento que ele faz. Isso é importante, gente. Saúde cerebral é muito importante. E quando a gente está com máquinas guiadas, a gente está treinando pouco ou menos o cérebro do que quando a gente trabalha com pesos livres. Então, quando você fala com pessoas mais velhas, então, nem se fala se a pessoa precisa desse cérebro ativo, funcionando, trabalhando, para ela não entrar no estado de demência, com o processo de envelhecimento. Então, quando eu coloco um cliente para fazer um desenvolvimento numa cadeira de desenvolvimento, ele faz bonitinho lá, ele está pensando o quê? Sei lá, em qualquer coisa, velho. Ele pode estar viajando na maionese. Tanto que acho que a maior dificuldade da galera na sala de musculação convencional é contar as repetições, né? Porque a pessoa não está presente. Ela não tá ali, ela tá... Porque a máquina está fazendo sozinha, não tem como ela fazer diferente. Ela não precisa se concentrar no que ela está fazendo. Agora, se essa pessoa sentou numa caixa, num banco, pegou um dumbbell, um kettlebell, uma barra, para fazer o press, exatamente o mesmo movimento do desenvolvimento, para fazer um desenvolvimento de ombro. Empurrar um peso para cima. Cara, a pessoa desconcentrou, o que vai acontecer? O peso vai para o lado, o tronco vai para o outro, vai para frente, vai para trás e tal. Ela precisa estar ali, ó, construindo sinapses, conhecendo o corpo dela, sentindo os músculos que ela está fazendo. O resultado é muito mais eficiente. Com certeza, com cargas muito menores, você consegue ter melhores resultados com os pesos livres, dei o exemplo do press agora aqui, do que o contrário. Então, o que a gente diz aqui? Que o ambiente limita. E a gente quer um ambiente menos limitador possível, certo? A gente quer um ambiente que a pessoa possa expandir o corpo, não limitar o corpo dela. Que ela possa conhecer o corpo dela, que ela possa aprimorar o corpo dela. A gente não quer um ambiente que limita. A gente não deseja isso, certo? Quando a gente vem para a parte mais técnica, pensando em músculos, grupos musculares, a gente precisa entender um termo que foi o Michael Boyle, que apresentou no livro que ele apresentou o termo treinamento funcional. Ele chama de anatomia funcional. Na verdade, no segundo livro, né? Avanços do treinamento funcional. Anatomia funcional. Que é assim, que é o que eu falo que, devia ser esse o nome da disciplina de anatomia na faculdade. Porque a gente não adianta nada a gente entender o músculo se a gente não entender a função dele. Não é? Tipo, e não sei se ainda é assim, os meninos que estão estudando, mas você aprende onde está o tríceps, o que é o tríceps, mas você não aprende o que ele faz. Aprende o que ele faz? Já estão... Nem pouco. É que a gente vê lá, pega músculo X e aí pega origem, dispersão e ação. Mas tipo assim, tríceps, né, extensão do cotovelo. Então, extensão do cotovelo. Realmente, né, a gente não está entendendo na prática o que esse músculo faz, né? Então,
O Bruno citou ali que aprende origem, inserção e ação, e é isso que tem aprendido na faculdade hoje. Eu entendo que há um quarto item que é o que mais importa, que é qual o padrão de movimento que esse músculo executa, né? De qual padrão de movimento ele participa? Ele participa de quando você empurra, de quando você traz algo para perto de você, de quando você levanta, senta, bem prático mesmo, né? Aonde que ele está envolvido? Isso é muito importante, porque quando a gente vai entender, sei lá, a função do coração, a gente sabe que a função do coração é bombear o sangue, mas a gente aprende muito mais sobre isso, né? Entre veias e artérias, e como isso acontece, ou quando o coração bombeia mais sangue, quando o coração bombeia menos, vasodilatação, vasoconstrição, e vale a mesma coisa quando a gente vai entender um músculo. Não adianta a gente saber simplesmente o nome dele, onde ele está e qual articulação que ele vai mexer. É importante a gente saber na prática como isso acontece. Por que a gente precisa saber isso? E por que chama anatomia funcional? Porque quando o meu cérebro, no meu dia a dia, meu cérebro de macaco aqui desenvolvido, né, ele vai dar um comando, ele não fala assim, tríceps, flexão do cotovelo. Não, é bíceps. Bíceps, flexão do cotovelo. Ele fala, fiz. Caraca, não. Ele pensa na ação de fazer esse movimento. É algo meio automático, que a gente aprende desde bebê. Então a gente precisa entender na prática o que a gente está fazendo. E ter esse conceito e alinhar isso é primordial para o nosso trabalho. Basicamente o que eu estou dizendo para vocês aqui é, a gente vai olhar para os músculos, ou seja, para a musculação, de um lado, e para o outro, para os padrões de movimentos do treinamento funcional. Não vou chamar de treinamento funcional porque eu vou chamar de musculação aqui. Padrões de movimentos. E a gente vai construir um link. E é muito importante que vocês dominem a construção desse link. Então, eu vou pôr aqui, empurrar. Vamos pôr 2 exemplos. E aqui embaixo, dominante de joelho. Ok? Vamos lá. E agora eu vou olhar para o peitoral. Deixa eu pôr puxar. Dominante de quadril aqui. Só para a gente ter tudo. E eu vou entender. Eu quero treinar o peitoral maior. Peitoral maior, eu vou treinar executando que ação? Empurrando. Certo? Eu quero treinar o meu quadríceps. Agora eu quero ver. Sei lá, vamos... Bíceps femoral. Aqui do quadríceps. Especificamente. Só pra gente isolar bem o músculo, tá? Não falar do conjunto dos 4. Aonde eu vou? Aqui. Qual é o padrão de movimento envolvido? Para eu treinar o quadríceps. Aonde que eu puxo? Dominante de joelho. Gente, esse é um trabalho tipo que vocês têm que fazer frequentemente. Então, vocês vão olhar o aluno executando. Normalmente a gente faz o sentido contrário, porque é mais fácil, né? Se pensar no músculo e daí tentar associar qual padrão de movimento está envolvido, exige um esforço gigante. Se você pensa no padrão e linka com o músculo, é muito mais fácil. Porque o padrão você vê, né? O músculo você não está enxergando. Então, e o músculo você sente, né? Você pode senti-lo e o padrão você pode ver. Então, tipo, você vai fazer, a pessoa está fazendo um levantamento terra. Quais músculos estão envolvidos no levantamento terra? Quais músculos primordiais estão envolvidos no levantamento terra? Eu sei que se eu fizer um levantamento terra mais estifado, com menos flexão de joelho,
eu tenho uma ativação maior na alavanca do quadril, ou seja, eu vou trabalhar mais posterior de coxa, todos os músculos de posterior de coxa. Quanto mais eu separo a perna, mais interno da minha coxa é esse trabalho. Se eu tenho um levantamento terra com uma flexão um pouco maior do meu joelho, aí eu vou reduzir o trabalho sobre posterior de coxa e vou trazer um pouco mais de glúteo para ação. E vou trabalhar mais glúteo. Certo? E assim, gente, a gente tá falando de músculos grandes, mas fica muito complexo quando a gente fala do serrátil das costas. Quando a gente fala de músculos mais profundos ou músculos menores, vai exigir muito mais de vocês. E a gente não vai se aprofundar nesse nível agora, mas é muito importante que vocês tenham esse domínio de anatomia funcional dentro da musculação. Quais os músculos estão envolvidos nos padrões de movimentos que nós utilizamos no treinamento, certo? Porque na hora de prescrever e organizar o treino, quando a gente entrar mais profundamente na prescrição, a gente vai usar os padrões de movimento como base motora. Mas a gente precisa saber os músculos, que a gente vai buscar aqueles músculos-alvos, especificamente, certo? Ok? A gente diz que quando a gente tem músculos e movimentos, é como se fosse um time trabalhando junto, né? O movimento é o que o músculo deseja fazer. Então o músculo é a ação e o movimento é o resultado final. É importante a gente saber qual é o resultado final e é importante a gente saber quem está por trás fazendo isso acontecer. Basicamente é isso, entendam isso. Né? Quando a gente fala do treinamento funcional, que a gente traz padrões de movimento, ele fala do resultado final. Quando a gente olha para o músculo, a gente fala da ação que leva aquele resultado a acontecer. Um leva ao outro. Não existe um empurrar sem eu usar peitoral e tríceps, por exemplo. E não existe como eu trabalhar o peitoral e tríceps sem eu realizar o movimento de empurrar. Entende? É um time trabalhando junto. Um depende do outro. Eles estão completamente correlacionados. Ok. Dentro disso, gente, o que a gente mais utiliza da musculação, da organização da musculação. Então, tá, o que a gente não utiliza e o que a gente mais utiliza. A gente tenta não se prender naquela organização de treino por grupos musculares. A gente vai usar os grupos musculares, vão ser importantes. Mas a gente olha primeiro para o padrão de movimento envolvido, daí a gente vê os grupos musculares alvos. Então, padrão de movimento envolvido, grupos musculares alvos. Padrão de movimento envolvido, grupos musculares alvos. É sempre nessa ordem, isso é muito importante. E o que a gente utiliza muito são os protocolos que estão presentes na musculação. Para a gente entender protocolos presentes, eu gosto muito de usar uma barra aqui, que a gente entende que é isso aqui, né? Então a gente tem aqui, eu vou pôr nessa extremidade aqui força, nessa extremidade aqui resistência, e a gente vai voltar, e aqui hipertrofia. E eu vou fazer ela em 2 pontos. Na verdade ela é tá bom. Em 2 linhas. A gente vai voltar a falar logo da dona Joana. Eu tinha dado o nome lá da senhorinha da sala de musculação. Mas a gente tem força, hipertrofia e resistência. E dentro disso, a gente tem 2 variáveis num treino. Que é a carga, certo? E a frequência. Essas 2 variáveis estão envolvidas no volume. O que é volume? Vocês aprenderam na faculdade, né? O que é um volume de treino? Na verdade, normalmente é frequência vezes carga. É sempre isso. Volume é igual a frequência vezes carga. Sempre, né? Lembram? Foi na aula passada que eu fiz ou foi nessa? Foi na passada, né? Que o Lucas tinha feito uma pergunta ali sobre
dentro do cross ali, né? E eu calculei a quantidade de carga que a pessoa ergueu, né? Que ela fez 20 repetições de 25 quilos de deadlift, ou seja, ela teve um volume, 20 vezes 25. Ela teve um volume de 500 quilos no deadlift. A gente entendendo isso, vamos pensar na literatura, o que a literatura nos diz. Eu vou ter essa linha aqui, ela é o tempo, certo? E ela corre pra cá, é a frequência. Eu gosto de chamar a frequência de tempo, gente, porque assim, músculo, sabia que músculo não sabe contar? O que conta é o cérebro. Músculo não sabe contar, é verdade. O teu tríceps não sabe contar até 12. Não sabe contar só até 12, né? Não sabe contar. O que conta é o cérebro. Então, quando a gente dá uma quantidade de repetições, e eu vi o Chaves falando isso aqui quando ele falou do treinamento funcional, do HIIT, não lembro. Quando a gente dá uma quantidade de repetição, a gente está falando, na verdade, de um período-alvo, de um tempo para o músculo agir. Não necessariamente de quantas repetições você tem que fazer. Ou seja, eu quero que meu músculo haja por 20 segundos, então isso aqui pode ser um tempo, né? E a gente vai falar de repetição, 20 segundos ou sei lá, 600 segundos aqui, 10 minutos. Vamos pôr nas duas extremidades. De 20 segundos a 10 minutos. Por que que a gente trabalha com contagem de repetições? Porque é muito mais prático, ponto, né? É muito mais prático. E quando o nosso cliente é iniciante, ele se perde e tal, a gente usa muito timer na Axon, né? Justamente para facilitar, porque a pessoa não consegue contar, é muita informação, ela não tem consciência corporal o suficiente, daí se ela conta, ela se perde, a gente usa o timer para facilitar isso. Quando a gente quer que o cliente dê mais intensidade, a gente gosta de usar o timer, porque daí tipo, o cara tá contando, ele tá fazendo mais devagar, né? Quando ele tá fazendo, já tentaram contar, pular a corda, cara, é difícil, porque a corda vai mais rápido do que o teu cérebro conta, né? É mais ou menos isso, por isso que a gente gosta de trabalhar com tempos, porque na verdade pouco importa para o resultado do nosso corpo, o que importa é o período que a gente está executando. Então se eu me proponho, meu cliente, que eu quero que ele faça 20 segundos aproximadamente daquela força, sim, eu posso trabalhar isso com 8 repetições ou com 2. Depende do quê? Do comando que eu dou para o aluno. Só, eu quero que você faça a rosca aqui, quase parando, cara. Você vai fazer 3 repetições. Ou você vai fazer 20 em velocidade. Vocês entendem que para o músculo isso é a mesma coisa? O que importa é por quanto tempo eu passei nesse exato ponto. Quantas frações de milésimos de segundo eu estava aqui? E se foi a mesma quantidade, quantos eu estava aqui, quantos eu estava aqui, quantos eu estava aqui. Se for a mesma quantidade, o resultado é exatamente o mesmo. Então a gente fala de tempo, mas a gente usa repetições para facilitar e a gente vai usar repetições aqui também para facilitar, facilita a nossa vida, né? Facilita o nosso trabalho e a gente tem sempre uma progressão aqui, né? Então, quanto menos repetições eu tenho, mais focado é o meu trabalho em ganho de força real. Quanto mais repetições eu tenho, mais focado o meu trabalho é na resistência. Repetições ou tempo, certo? Então, quando eu faço um treino de, vamos falar um agachamento. Eu vou fazer o agachamento livre aqui, e eu vou fazer 200 agachamentos livres. Ou 20 back squats com 80 quilos. Para o agachamento livre eu tenho que calcular o peso do meu corpo, mas digamos que eu cheguei no mesmo volume nessa quantidade de repetição. Certo? Eu cheguei no mesmo volume. O resultado de fadiga muscular e tal, ele é o mesmo. A diferença é que aqui eu vou ter um ganho maior de força, então eu vou ganhar mais capacidade de erguer mais peso.
E aqui eu vou ter um ganho maior de resistência. Eu vou ganhar capacidade e me manter executando o mesmo exercício por mais tempo. Num eu ganho mais carga, no outro eu ganho mais tempo, certo? A hipertrofia, ela está no meio disso. E até pouco tempo atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, a ciência nos mostrava que a hipertrofia precisava ficar bem aqui, ó, bem na meiuquinha. Deixa eu fazer a linha aqui para baixo. Em relação a tempo. Bem na meiuquinha ali. Então, de 8 a 12 repetições. Vocês aprendem isso na faculdade ainda? De 8 a 12? Mas a gente aprendia, né? Que assim, para ter resultado de hipertrofia, você tem que fazer pelo menos 8 repetições e não adianta fazer mais de 12. Então você tem que ajustar a carga ideal para você fazer de 8 a 12. Para você ter resultado de hipertrofia. E isso até 4, 5 anos atrás era um consenso quase literário. Então, se eu trabalho menos de 12 repetições, eu não vou ter hipertrofia. Eu vou ter definição muscular, talvez, porque ela vai ser promovida, na verdade, pelo emagrecimento, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou ter força real, eu vou conseguir erguer mais peso, mas o meu músculo não vai ficar maior. E se eu passo para mais de 12 repetições, eu vou conseguir, mesma coisa, não vou ter mais hipertrofia, mesma coisa, não vai aumentar a minha hipertrofia, só que o meu músculo vai ficar mais resistente, ele vai suportar a mesma carga por mais tempo, certo? Hoje, acho que foi meio aos poucos, essa linha aqui ela foi se expandindo. E hoje a ciência deixa claro que ela está muito, muito na extremidade. Então, você pode trabalhar com... A diferença é bem pequena. Não é que não vai ter diferença, vai. O ápice da hipertrofia ele acontece na meiuquinha aqui. Mas você tá lá com baixas cargas, com baixo tempo, você ainda vai ter bons resultados de hipertrofia. Ou você tá lá no alto tempo, muito tempo, você ainda vai ter bons resultados de hipertrofia. Isso aqui faz diferença, sabe para quem? Que tem que pensar pro atleta profissional. Cara, o nosso cliente, ele, cara, meio centímetro, 1 centímetro a mais de bíceps para ele, faz pouca diferença. Uma vez eu ouvi um aluno nosso, advogado, ele falou assim, ó, Leandro, podia dar uns treinos mais no meu antebraço. Quero ficar com o seu antebraço maior. Falei, cara, isso é muito específico, né? Isso é coisa de fisiculturista, não? Tipo, ninguém pede antebraço. Falei, bem, daí você vai querer começar a competir? O que tá acontecendo? Ele falou, não, cara, é que eu trabalho de camisa. Puta, e fica bonito, tá ligado? Quando você arregaça a manga, estoura aqui no antebraço. Cara, ele queria, sabe? Era uma questão estética muito, muito pequena ali, sabe? Ele queria parecer com o antebraço maior de camisa, cobrindo, entendeu? Tipo, e basicamente o que a maior parte dos nossos alunos quer é isso. Ele quer estar bonitão sem tirar a camisa, tá ligado? Ele quer olhar no espelho de camisa e falar, cara, tá bonito aqui, ó. Não quer saber nem o nome do bíceps dele. Ele quer saber que tá bonito aqui. Entende? E esse é o conceito por trás da metodologia que a gente apresenta. Então a gente realmente trabalha nos 2 pontos aqui, não tem muito uma preferência, porque a gente sabe que a gente vai dar hipertrofia para o cliente de qualquer forma. E claro que um cliente que tem uma facilidade muito grande de hipertrofia e não gosta, talvez a gente tenha que trabalhar mais nas extremidades para ele. Ou o cliente que tem muita dificuldade de hipertrofia e precisa muito, talvez a gente precisa puxar mais para as extremidades, para a meiuquinha deles ali. Tipo, sei lá, tem um exemplo de uma cliente grande que não gosta de ser grande? Alguém que é pernudo, bundudo, braçudo? Bem atrás da Lu, que tinha, né, glúteo, e queria uma aluna nossa, tinha glúteo, não queria glúteo. Daí, puta, cara, daí a gente força um pouquinho mais para as extremidades do treino dela. Menos carga, mais volume, normalmente, para poder trabalhar isso. E o contrário acontece, sei lá, com uma aluna, tipo, muito magrinha, que tem a Marcela. Tem dificuldade de ganhar. Cara, a gente tem que trabalhar, sabe? Eu não posso trabalhar com altíssimas cargas e poucas repetições com ela, que eu vou minimizar o resultado, ou com
com muita carga, muitas repetições e pouca carga. E já estou dando os exemplos antes, né? Mas aqui em cima eu deixei, aqui então a gente é tempo, né? Tempo. E aqui é a carga, que é a outra variável. A carga, ela é inversamente proporcional. Então, a linha da carga, ela vem para cá, certo? A linha da carga vem para cá. Tipo, quanto maior a carga... Não. É proporcional. Quanto maior a carga... Inverti, tá certo. Maior a carga, ela é decrescente. Altas cargas, força. Cargas médias, hipertrofia. Cargas baixas, resistência. Ela vai acompanhando o tempo, mas... E daí a gente vai falar o quê? Talvez a gente pode falar aqui de carga máxima. Então a gente está falando assim, ó, meu cliente ele vai fazer aqui, ó, 5 rounds de 3 vezes de agachamento com 85% da carga máxima. 5 rounds, 3 reps de 85% da carga máxima, certo? Ou eu vou vir para cá, eu vou ter 10 rounds de 20 reps de 25% da carga máxima, certo? Nas duas extremidades. Então a carga e o tempo, eles são inversamente proporcionais. Maior carga é força, cargas médias é mais focado para hipertrofia e cargas altas são mais focadas para a resistência. Porém, essa ideia de que a hipertrofia só acontece quando a gente está de 8 a 10 repetições e de 70 a 80% da carga máxima, porque era isso que a gente aprendia, é 8 a 10, 70, 80, é uma mentira, certo? A gente tem resultados de hipertrofia com cargas abaixo disso e cargas acima disso. A gente vai ter esse resultado prejudicado nas extremidades só, tá, gente? É tipo, cara, a pessoa vai realmente ficar treinando só fazendo com peso livre muitas repetições. Ou ela vai fazer pouquíssimas repetições em altas cargas. Você tá na meiuca ali, cara, puxa, cara, das 5, 6 repetições aqui até as 20, muda muito pouco para o nosso cliente. De 35% da carga máxima dele, de 100 a 35, muda muito pouco para o meu cliente. Muito pouco. E a gente só precisa maximizar isso quando a gente tem clientes com questões genéticas muito específicas que tem muita dificuldade. Então, o cliente que tem muita dificuldade em hipertrofia, a gente vai tentar ficar mais no meio aqui, ó. E o cliente que tem muita facilidade em ganhar e tá grande demais, a gente vai tentar ir para as extremidades. Entende? Eu tenho muita facilidade em ganhar massa magra, né? Eu treino, cara, eu fico gigante. E eu odeio fazer treinos, eu adoro fazer os treinos no meio, que assim, é mais confortável. Fazer treino de resistência com 300.000 repetição, eu não gosto. Ou treinos com altas cargas, eu acho muito perigoso, você errou, você se machuca. Não curto. Mas eu preciso me forçar a sempre estar fazendo um ou outro. Porque senão eu fico um boizinho, coisa que esteticamente eu não gostaria. E daí entra um ponto. Além do objetivo do cliente, aonde você escolhe manter esse aluno? Isso é muito importante quando a gente fala da musculação. Em que lugar aqui você escolhe deixar esse cara? Alunos iniciantes, gente, ficam mais no espectro da direita. E avançados, mais no espectro da esquerda. Por que eu estou dizendo isso? Risco e resultado. O que acontece aqui, galera, é que assim, um aluno, vamos falar dos iniciantes primeiro.
Se eu adiciono cargas, então o iniciante, lembra que eu falei no começo desse conteúdo, que ele tem que trabalhar lá com os pesos livres, e normalmente com o peso corporal, só com o peso corporal? Por quê? Porque se eu adiciono cargas e trago esse cliente para cá, que é o típico que a sala de musculação quer fazer, eu quero entregar um resultado mais rápido, então, cara, eu vou dar peso para esse aluno aqui e eu aumento muito o risco de lesão. Por quê? Porque esse cliente não tem desenvoltura suficiente, ele não tem domínio motor, ele não tem consciência corporal suficiente. Então, eu vou lá, vou botar ele num supino com 80 quilos para fazer. Se ele errar minimamente, ele pode ir se machucar. Ter uma lesão. Então, faz muito mais sentido eu botar ele para fazer uma flexão ajoelhado e aumentar o volume de repetições para não colocar ele em risco. E, gente, isso é algo que eu sempre questiono. Para ficar bonito na foto ou para dar uma sensação legal para o cliente, eu acho muito legal a questão da adesão, né? Do cliente sentir tesão na aula, ficar feliz. Uhul! Mas a gente tem que medir o custo-benefício disso, o quanto a gente coloca o nosso cliente em risco. Vocês já viram o vídeo daquela senhorinha erguendo trocentos quilos no deadlift, eu acho? Cara, lindo de ver, né? Você fala, puta, o que o corpo humano pode fazer, que exemplo e tal. Mas eu fico pensando, como treinador dela, eu nunca a submeteria a tal carga. Que, cara, uma senhora passou uma mosca na frente, mexeu, não vai andar mais. Ela tá com 80 quilos na barra, velho. Ela tá fragilizada já. Passou, não vai andar mais. Eu prefiro trabalhar com 40 quilos nessa barra e fazer o dobro de repetições. É muito mais seguro para ela. Vale a pena eu colocar ela tanto em risco assim? Então, quando a gente fala do aumento de carga, a gente tem essa variável risco. Galera, eu tô fazendo um back squat. Lá. 100 quilinhos no back squat. Pau. 10 repetição, bonitinho. Cara, na última eu fui subir, não aguentou, entrou, puf, joelhinho pra dentro. Rodou, puf, tal. Cirurgia, né? Tem que, fudeu. Rompi um ligamento. Inchou bola e tal. Né? 10 repetições com 100 quilos. Estou falando de 200 quilos aproximadamente. Né? Agora vamos pensar num air squat. Eu tô lá e eu tenho que fazer 200 ou seja, 100 air squats. Nos últimos 10, o joelho entrou. O que acontece? Nada. Às vezes eu fico com uma dorzinha depois do treino ali, mas muitas vezes eu nem percebo que ele entrou. Segue o jogo. Por quê? Porque tá com uma carga leve. Mesmo que eu já esteja cansado, o músculo já tenha cansado, o risco para articulação, numa falha de execução do movimento, é muito menor quando eu estou em baixas cargas do que quando eu estou em altas. E por isso, alunos iniciantes, a gente prefere reduzir cargas e aumentar o volume de repetição. Porque eu quero fazer esse cara sair daqui cansado. Eu quero entregar isso para ele. Então, né, tipo, que é a estratégia da musculação, eu não vou deixar o cara não consegue fazer. Cara, eu vou pôr esse cara para fazer flexão ajoelhado no lugar do supino, mas eu vou colocar 150 flexão ajoelhado pro cara fazer, ao invés de 3 séries de 12 no supino com mais carga. A entrega vai ser praticamente a mesma aqui. Tá na meiuquinha, só que acontece, ele vai ter menos risco. E agora a pergunta que eu devolvo para vocês aí, por que eu não faço o mesmo com o avançado? Então por que eu vou colocar o avançado em risco? Se eu estou dizendo para vocês aqui faz 10 minutos que é melhor trabalhar com menos cargas e mais repetições para manutenção de um volume, para não colocar o cliente em risco, por que eu disse que o avançado ele vem para o espectro de mais carga? Não é consciência corporal, porque, ok, ele tem consciência corporal, ele tem mais segurança, mas, cara, uma mosca entrar no ouvido dele enquanto ele está fazendo o movimento pode acontecer com qualquer um. Uma falha do padrão de movimento na execução do movimento pode acontecer com qualquer um, inevitavelmente. Se o resultado é praticamente o mesmo, por que eu deixo avançado para cá? Vocês têm ideia? Sabe por quê? Porque para mim entregar o resultado para um avançado, ele estando nesse espectro, ele ia precisar treinar por 3 horas e meia.
Eu preciso aumentar tanto o volume de treino dele. O volume não, o volume proporcionalmente, né? Mas a quantidade de repetições, de tempo de treino dele aqui, né? A barra de tempo vai vir pra cá, ó, pra ele ficar com pouca carga. Tentem dar um treino pra Lu Mernick lá do centro, sem carga. Cara, não vai treinar, velho. Se ela vai sair de lá, tá, e quando que começa? Assim, se você fizer aula em 50 minutos, 1 hora. E daí o tempo do aluno é valioso, então você tem que otimizar o tempo dele. O tempo dele é importante. Como é que você otimiza o tempo dele? Trazendo ele para cá, né? Essa é a linha de tempo, então eu trago ele para cá. Eu vou botando ele para cá, o aluno vai avançando, eu vou trazendo ele para cá, porque eu preciso entregar o resultado numa aula de 50 minutos, cara. Galera, o cara não tem 3 horas para ficar treinando, velho. Então eu preciso trazer ele para esse espectro aqui. Para esse quadro. Não tem outra opção. Eu preciso aumentar a carga dele, porque ele vai evoluindo e logo não vai dar conta. Entende? Tipo, não vai dar conta. Imagina, ó, tipo, parem e pense. Pense na minha rotina do meu dia. Do exemplo que eu dei. 10 back squats com 100 quilos ou 100 back squats, 100 air squats. Cara, 10 back squats com 100 quilos eu fiz em 30 segundos. Menos. 100 air squats eu vou levar mais de 3 minutos. Ou seja, 6 vezes o tempo. Não é nem 3 horas e meia, seria muito mais que isso. 6 vezes o tempo. E basicamente é isso. Então a gente vai trazendo carga para o nosso cliente, porque meio que a gente não tem escolha. E é muito importante a gente olhar para isso. Porque para e pensa assim, sabe quantos são meus treinos mais intensos? Intensidade, fala assim, ó, muita carga e pouco tempo. Quando eu tenho menos tempo para treinar. É o contrário do que é o convencional na nossa cabeça. Cara, tenho 2 horas para treinar hoje. Cara, se eu treino que eu vou trabalhar o snatch, ou vou trabalhar peito. Eu tenho 2 horas para treinar. Cara, eu vou aquecer bem, eu vou fazer diferentes movimentos com menos cargas, mais repetições. Eu vou trabalhar diferentes regiões do meu peitoral, regiões mais superiores, mais inferiores. Eu vou aproveitar e vou esmagar o tríceps junto e tal. Agora, cara, eu tenho 32 minutos hoje para treinar. Aqueci, flexãozinha para aquecer de maneira mais funcional. 100 kg no supino, 4 séries, crucifixo no banco. Voltou, supino, crucifixo. Tchau, obrigado. Não vai ter o mesmo resultado calórico isso, né? O gasto calórico do treino, o tempo está muito relacionado ao gasto calórico, né? Com certeza o gasto calórico do treino com mais tempo será maior. Mas o resultado de força é o mesmo. Porque eu estou falando de volume, frequência vezes carga. Eu aumentei um monte a carga, reduzi a frequência no treino mais curto. No treino mais longo eu reduzi a carga e aumentei a frequência. Falando de força muscular, o meu resultado é exatamente o mesmo. Calórico não é o mesmo, mas de força muscular, sentido de força, eu tenho praticamente o mesmo resultado em muito menos tempo de treino. Qual que é o problema? Ponto ruim disso? Os gastos calóricos e o aumento do risco da lesão. Porque se eu errar no treino de 30 minutos, eu posso me lesionar. No treino de 3 horas, cara, eu tô fazendo com pouca carga. Eu posso errar 1, 2, 3. Eu só não posso errar todas as repetições. Daí eu vou ficar com dor igual. Mas se eu errar 1, se eu falhar 2, 3 vezes, não tem problema, tá tudo bem. Se sair um pouco torto o movimento. Não vai me machucar. Certo? Tranquilo? Na Axon, não, mais um pouquinho, tá, gente? Mais 15 minutinhos, que eu acho que eu consigo encerrar. Na Axon, a gente utiliza... O que eu vou pagar? Vou pagar aqui. A gente utiliza a musculação olhando primariamente para isso, né? Então, essa relação de volume, carga, intensidade do treino, né? Tempo, esse olhar é muito importante, muito importante. Ah, faltou
intervalo. Tempo de intervalo entre as séries. Que daí esse eu lembrei porque esse é o principal diferencial do que a gente utiliza na Axon. De novo, dizem ainda que precisa ficar 2 minutos descansando na faculdade ou não? 120 segundos? Depende do professor. 120 segundos de descanso. Rest. Gente, eu lembro, deu no estágio de musculação há 15 anos atrás, e eu olhando aquela galera lá, cara, a pessoa passa, se ela ficar 120 segundos, e assim, normalmente o cliente não entende que ele tem que fazer o exercício, normalmente na musculação seriam 50, focado em mais hipertrofia, uns 50 segundos de execução por 120 de descanso, né? É isso que eles propõem, 60, 1 para 2, né? 1 para 2, 60 de execução para 20 de descanso. E eu vejo que a galera gasta 30 segundos executando o movimento, e daí fica 120 segundos olhando pro relógio. E o cara ficou 1 hora na academia, ele treinou por 15 minutos. Parece uma piada, cara. Falo, essa pessoa não tá treinando, cara. Eu olho e falo, cara, não faz sentido, que dó, porque não tá treinando. Juro, olha a proporção, vezes 4, né? Então é do tempo de execução vezes 4. Se ele realmente ficou treinando, ele ficou 1h15 na academia, ele ficou treinando por 60 minutos, ele treinou 15. Realmente. Ele fez força em 15 minutos só. O restante dos 45 minutos são intervalos. Talvez até mais intervalo, porque você tem que trocar de equipamento, né? Tem que ir no banheiro e tal. E eu recentemente ali no shopping sentei e almoçar bem de frente, lá embaixo, aquele negócio bem de frente com aquela academia lá que tem lá. E fiquei olhando um cara treinando na polia. Velho, que pavor que me deu, cara. Porque o meu almoço inteiro, o cara sentou numa polia com um banco ali, bem de frente. Se ele fez 3 exercícios, foi muito, cara. Ele pegava aquela polia ali, 20 segundinhos, largava, celular, 2 minutos do celular. Fez, sei lá, 4 séries, daí mudou o ângulo da polia. Falei, velho, isso aqui, se esse cara aqui pisar na Axon, eu não sei se ele sai vivo, porque eu acho que ele nunca treinou na vida dele. Isso não é treino. Entende? Por quê? Não tá fazendo força nesse período, esse intervalo não é bom. Tá fazendo, tá sendo bom. Mas ele efetivamente treinou por 15 minutos. Ele treinou muito pouco. Tava tudo bem ele fazer aquilo ali, não tá errado. Se ele ficasse 5 horas lá dentro, fazendo 12, 15 exercícios desse, tava tudo certo. Não é ruim. Reduzir o tempo de intervalo entre os treinos não é melhor, é indiferente. Esse é o ponto, entenderam? Então, você, hoje, né, os artigos mais recentes falam de 30 segundos de intervalo, não mudam praticamente nada em relação ao 120 para o músculo. Então esse é o primeiro ponto. Se eu falar de 30 segundos de intervalo, 120 a 30 segundos, já é mais do que suficiente para reoxigenar o músculo e eu trazer os meus resultados de força, resistência ou hipertrofia. Mesma coisa! Então não é que é melhor ou pior, é indiferente. Por que eu vou ficar 2 minutos parado se eu posso ficar só 30 segundos? Tem um motivo. Se a minha frequência cardíaca estiver muito acelerada. Se eu estiver muito cansado. Esse motivo se justifica ficar 30 segundos parado em relação a 120. Pra gente, pensar em 30 segundos de intervalo ainda não foi suficiente. Então a gente trabalha aqui na Axon numa relação de 2:1 na estratégia para o nosso cliente, normalmente. Ou seja, ele vai, se ele executou um exercício por 60 segundos, ele vai descansar por aproximadamente 30 segundos. Né? A gente tenta ficar sempre próximo do 2:1. Logo, se ele tem 50 minutos de treino, 1 por 60, fica mais fácil fazer a conta, 60 minutos de treino, ele vai treinar por 40, tá gravando? Mas tá gravando, né?
É o 20%. Se ele tem 60 minutos de treino, sinal que ele treinou 40 e descansou 20. Você entende a diferença do resultado aí? Esse rapaz, a musculação que eu treinei lá, ele passou 1 hora na academia, ele treinou 15 minutos. O nosso aluno na Axon, ele passou aqui 1 hora igual, a mesma hora, e ele treinou por 40 minutos. Essa é a diferença. Por si só, no nosso trabalho da Axon, isso já é uma baita diferença. A gente preconizar no máximo 30 segundos de intervalo ali, não precisa de mais do que isso. Mas, isso está muito bom para quando o aluno é iniciante. Mas, cara, quando o aluno é avançado, filha da puta não cansa com 40 minutos treinando, 50 minutos, 60 minutos de aula. Não cansa, velho. São uns diabinhos, né? Uns monstros. Fala, cara, como é que você cansa uma Carol? Como é que você cansa uma Nath, velho? Fala, velho, não dá. E daí entram uma das coisas que a gente utiliza muito, que são bisets, trisets, quadrisets, movimentos. A gente compõe diferentes movimentos no treino, alternando os 2 ou 3 grupos musculares alvos, padrões de movimentos alvos naquele treino. Essa é a grande sacada nossa de otimizar o tempo do aluno. Gente, só tem benefício. Porque o descanso muscular acontece, a gente otimiza o tempo do aluno e a gente leva o gasto calórico dele lá para cima. Compara um aluno desses 3 modelos, né? O aluno lá, esse rapazinho lá da musculação. Esse modelo, vamos chamar de modelo Olympia, que é a Olympia Prime, que a gente utilizava mais. E agora o modelo Axon. Onde? Aqui ele treina 15 minutos e descansa 45. Aqui ele treina 40 e descansa 20. E aqui ele treina 50 e descansa 10. Basicamente é isso que a gente faz, a gente otimiza o tempo quando a gente monta esses treinos dessa maneira. Então, quando eu olho para um bloco, vamos pensar um bloco de exercício. 3 exercícios. Eu tenho um objetivo primário e secundário naquela aula. Então, meu foco principal da aula é dominante de joelho. Meu foco secundário da aula é empurrar, certo? Eu vou montar um bloco com 3 exercícios aqui. Eu vou colocar 2 exercícios de dominante de joelho e 1 exercício de empurrar. Enquanto ele descansa o quadríceps, que é o músculo alvo, eu estou treinando o grupo muscular secundário, o ombro. Então eu vou fazer aqui, ó, para ele 10 box jump, 20 walk lunges e 30 arremessou a bola na parede. Bem funcional, tá? Ó, mas usando conceitos da musculação. Esmaguei, aqui eu não preciso pedir intervalo. Daí a gente monta esses blocos por repetição, que a gente fala para o aluno, quanto tempo para? Nada. Sai de um, vai para o outro. Ele vai ter que parar, obviamente, por causa do cansaço de VO2. E ele vai respeitar isso. E daí é um problema no treino dele, se ele fizer um descanso muito grande entre um e outro, talvez para o gasto calórico. Mas não para o resultado. Porque lembra que eu falei para vocês? Do 120 ao 30, não é melhor nem pior, é indiferente. Se a pessoa ficar mais de 2 minutos descansando, daí talvez ela precise treinar mais tempo para ter o mesmo resultado. Tipo, descansa demais o músculo. Mas do 120 ao 30, gente, não muda. É o mesmo resultado. E se eu olhar mais para exercícios mais da musculação, vamos pensar um dia focado muito no puxar e como secundário dominante de quadril. Então a gente tem um outro treino aqui, mais focado no puxar. Eu vou fazer 9-9 rosca unilateral,
12, 9 também. 9 high pull, uma remada alta. E 9 deadlifts. Montei um outro modelo de triset, né, com 3 movimentos para vocês. Aqui foi num crescente, aqui foi num estável, e eu posso montar com decrescente, posso montar de diferentes maneiras. Daí eu posso montar um biset, né, com 2 movimentos alternados. Eu posso sim montar com movimentos iguais, mas eu tenho que pensar que se eu monto com movimentos iguais, esse aluno vai ter um intervalo muito longo. Então se o aluno é muito avançado, não é bom. Se o aluno é mais intermediário, tá tudo bem. Eu posso montar back squats e lounges. E só. Só que ele vai terminar back squat e vai pro lounge, cara, ele vai ter que fazer uma pausinha entre eles. Será necessário. E daí a gente fala que é quase um descanso ativo treinando músculo secundário, VO2 e tal. A gente traz os princípios do descanso ativo isso. Que a gente trabalha o segundo músculo que a gente está importando. Ah, a gente precisa de 2? Eu tô igual, eu quero trabalhar tanto empurrar quanto o joelho nesse treino, mudou. Daí no segundo bloco, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só 2 movimentos, alternando os padrões, mas eu vou focar mais no empurrar. Então, eu vou fazer aqui, ó, 15 shoulder press, com bastante carga. Seguido por 5 búlgaro. Equilibrei muito mais o jogo, né, por causa do volume de repetições. E assim eu construo um treino utilizando conceitos da musculação sem usar só movimentos da musculação. Certo? Dentro disso aqui, gente, toda essa organização de treino, a gente tem muitas possibilidades. Crescentes, decrescentes, constantes, alternados e tal. Mas a gente gosta e demanda e pede para que use muitos exercícios em blocos. Vocês já viram algum aluno treinando fazendo um exercício só? 3 séries, vai, um de cada? Separadinho. Alguém viu alguém treinando assim aqui? Pode fazer? Pode, mas é um saco, galera, por causa dos intervalos, que as pessoas vão ter que descansar, ela vai fazer um shoulder press, vai ter que parar, ficar... Eu acho que se passar isso para o nosso aluno, acho que ele te xinga até, porque ele está acostumado com a rotina que é aqui. Nós brincamos que, por causa disso, treinar 2 vezes na Axel ao tempo é melhor do que treinar todo dia numa sala de musculação. 2 treinos por semana pra gente. E a gente fala e vende isso pro cliente, porque, cara, o cara vai pagar muito mais caro em 2 treinos por semana do que treinar todo dia na sala de musculação. Mas é a horinha dele, né? Tua hora vale isso, o teu corpo merece isso. Tá aí, tem essa opção. Mas a gente diz que treinar 2 vezes por semana aqui, a gente vai entregar melhores resultados do que a pessoa fazer isso aqui todo dia na musculação. E de verdade, gente, que tá tudo bem o cara que quer fazer esses intervalos longos, fazer esse treino mais na sala de musculação. Mas ele precisa treinar 3, 4 horas, velho. Senão, não rola, não tá treinando. E pasmem, a coisa mais incrível que a gente tá recebendo nos últimos... Acho que muito forte no último 1 ano, né, Chaves? Clientes que vêm de longa data da musculação. Longa data da musculação. Sem uma capacidade física assim, ó, cara, pior do que os que chegam falando que são sedentários às vezes. Juro, o dia que a gente atendeu, eu nem tá treinando mais naquele aluno lá do centro, que foi, cara, aquilo foi surreal. Não, eu faço musculação há 9 anos. Mas como assim? 9 anos. E certinho lá. Fiquei 1 mês sem ir, porque viajei e tal, mas eu vou 3 vezes por semana na musculação há 9 anos. E fisicamente já não parecia, né, que ela fazia musculação há tanto tempo. Falei, caraca, essa é forte. E daí era a 3ª aula dela, mas era a primeira que eu ia dar, né? As outras 2 aulas, acho que tinha sido o Gabi que tinha atendido. Ela falou assim, deu assim, ó, eu tenho uma dificuldade que eu nunca suei na minha vida. Não sou, treino e tal, não existe suor. E não sinto dor muscular também. O meu corpo já tá muito acostumado. Falei, vamos pro pau. Cara, aquela mulher
Terminou a aula assim, ó. Juro, se colocasse um baldinho, dava pra sair vendendo água embaixo dela. Ela falou, nossa, eu acho que eu peguei pesado demais o treino com ela. Eu errei, mas foi o que ela me comunicou, né? Cara, mulher treina 9 anos, não sou, não canso de dor muscular, vamos moer isso aqui, cara. E errei, peguei muito pesado, esse treino foi muito intenso e tal. Ok, né? Suou, falei, suou um pouquinho, falei pra ela. Falou, pois é, nunca me aconteceu, não sei o que tá acontecendo. Dela olhou e falou assim, acho que deve ser essa camiseta. E eu olhei e falei, tá bom, né? Não vou discordar. Suando até dentro da orelha e a culpa é da camiseta. Foi embora. Na aula seguinte, 2 dias depois eu fui atender ela, juro, gente. Ela entrando assim, ó. Viu? Eu acho que eu nunca tinha treinado na minha vida. Acho que eu fiz tudo errado. Acho que os treinos passados, era tudo, nossa, eu tô com muita dor muscular, assim, ó. Tipo, eu não consegui sair do carro agora pra vir treinar, então, por favor, vai mais leve comigo. E, obviamente, a gente foi um treininho bem leve e tal, e daí a gente entendeu ela e foi... Daí a gente ajustou, né? Pegamos bem de leve e tal, mas é uma pessoa que tava treinando há 9 anos, mas nunca tinha treinado, na verdade, né? Nunca tinha treinado, porque ia de certo sozinha na musculação e fazia o que eu via esse rapaz fazer. Fazia 7, 8 exercícios lá, 30 segundos executando, 2 minutos de intervalo, 3 sériezinhas de cada exercício, cargas confortáveis. Cara, não treinou. E daí na Axo a gente, pum, você descansa. Como é que você descansa a tua coxa, que precisa do intervalinho para descansar? Você descansa treinando o peito. Como é que você descansa o peito? Você treinando o ombro. Como é que você descansa o ombro, a coxa? E cara, o cara não para. E qual que é o nosso foco? É otimizar o tempo do aluno. Por isso que a gente organiza tudo dessa rotina aqui. Cara, eu quero dar uma aula massa pra caramba em 50 minutos. E é o que os nossos alunos têm orgulho de falar, né? Eles saem falando, cara, galera que não treina aqui não sabe como é que é, velho. Chega aqui, acha que... Chega e não consegue terminar um treino desses. E sim, paralelamente a isso, a gente tem recebido pessoas que treinam mais forte na musculação, só de curioso, né? Pra vir fazer uma aula experimental pra conhecer, e elas ficam impressionadas. Caralho, velho. Do céu, meu Deus do céu, cara. Eu não vi o caminhão passando por cima de mim. E passou. Pessoas que treinam musculação pesado, mais intenso, mais preparadas fisicamente. E aí é a capacidade de você ajustar. Porque quando o cliente é mais iniciante, você aumenta esses intervalos. A pessoa vai passar os mesmos 50 minutos aqui. Qual que é a diferença? Chegou o senhorzinho que está começando, tal, primeiro mês de aula, ele vai treinar por 30 minutos e descansar por 20 na proporção da aula. Ou descansar até por mais. Tem gente que passa mais tempo conversando do que treinando. Tá tudo bem. Quando o cliente vai ficando avançado, uma Carol da vida, cara, ela precisa treinar por 42 dos 50 minutos do treino dela. Que eu preciso entregar o resultado para ela, sabe? E eu quero respeitar o tempo dela, não quero que ela fique 2 horas aqui. E sim, gente, alunos mais avançados tendem a ter um treino mais longo. Vocês já notaram isso? Que a Carol às vezes passa 1 hora treinando aqui, o Marcelo que tá bastante tempo fica 1h10, às vezes. Tá tudo bem a gente extrapolar esse tempo, a gente tem a janelinha de 15 minutos ali para fazer isso. Se tiver logística, se tiver poucos alunos na próxima aula, não tiver nada fora do comum, você tem logística para fazer isso. E deve fazer isso. Mas isso não é o padrão. O padrão nosso é ter uma aula em 50 minutos. E tá tudo bem também, um aluno mais iniciante, você encerrar a aula em 40 minutos, porque viu que a pessoa experiente já estava massa. Eu recentemente encerrei uma aula experimental em 40 minutos, que era amiga do Caetano, que foi lá só para medir a gente, porque ela viu que ele tinha, o Caetano é um senhor, né, e ele tinha ganho muita massa. E ela falou assim, cara, como que esse cara, que lugar que esse cara tá treinando aí, que ele vai 2 vezes por semana e tá forte nessa idade? E foi só para conhecer a gente. Daí falou que fazia musculação já e tal, e chegou e falou, eu quero ver realmente, quero fazer uma aula para ver qual que é. E, gente, 30 minutos de aula. Eu falei, tá bom, então, mas podemos pegar pesado? Claro, manda ver e tal. 30 minutos de aula, ela já tava ruim já, eu falei, você tem mais 2 blocos do teu treino ainda, mas eu acho que a gente pode fazer só mais um round desse último, já encerrar, que você já não tá... Cara, baixou pressão, perninha pra cima, não, sabe? Daí eu encerrei a aula antes para deixar uma experiência legal para ela, porque ela saiu faceira daí. Se eu tivesse insistido nessa aula nos 50 minutos, talvez
Ela teria vomitado, talvez ela teria sido pior a experiência para ela. Então deu uma segurada porque eu errei a mão de entregar em 50 minutos. Porque o nosso objetivo é ficar nos 50 minutos. Quando a gente erra a mão, a gente pode encerrar antes ou prolongar um pouquinho mais. A tua meta é terminar a aula em 50. Puta, deixei a aula muito mais leve. Muito leve. Vou aumentar um pouquinho o treino do aluno, fazer ele treinar 10 minutos mais. Ou deixar a aula muito pesada. Vou reduzir um tempo, mas a tua missão é fazer essa aula durar exatos 50 minutos. Você tem 25 para começar a próxima aula daí. Você pode passar, pode, enfim, né? Você tem 25 para a próxima aula. Isolar ou não isolar? Acho que a gente já falou um pouco disso no treinamento funcional. Mas sim, a gente deve e pode isolar. O problema de isolar é que quando a gente isola demais, a gente precisa que o treino fique muito longo, a gente volta nisso. Se eu for treinar cada músculozinho isolado, eu vou levar muito tempo. Se eu trabalho exercícios compostos ou treinos que trabalham mais grupos musculares, eu consigo fazer esse treino ter um bom resultado num tempo mais curto. Então, a gente pode isolar, mas isolar muito o músculo, eu acho que é caso bem específico, sabe? O aluno precisa daquilo, daí você isola. Muito. Músculos pequenos e tal, né? Você vai, puxa, você vai, é isso. Tipo, sei lá, um bíceps, né? Num dia de puxar. Eu entendo fazer até 2 exercícios isolados por bíceps. Agora, fazer um treino para um aluno com 3 exercícios isolados por bíceps, cara, nesse terceiro treino de bíceps, trabalha um exercício de costa junto, sabe? Né, ter 3, 4 exercícios isolados não faz sentido. Na verdade, o normal é você usar um exercício mais isolado. No máximo, 2. Certo? Não tem por que isolar mais do que isso. E claro, isso pode mudar em casos específicos. Né? Se tem um cliente específico, por exemplo, a gente está vendo um trabalho de isolar mais o Rafa, porque o Rafa é um atleta e ele vai começar a competir, né? Então, pô, agora a gente está falando daí, a gente não fala mais do público geral, a gente está falando do atleta. A gente precisa trazer ele para esse espectro e tal, ele vai competir. Então é outra vibe, né? O que mais a musculação, Chaves? Tá completo? Dúvida, gente? Nenhuma? Virão, mas vindo vocês vão, na próxima aula vocês perguntam, que daí pode ser dúvida também nas gravações. Mas esses são os conceitos, é isso que a gente traz do que seria a musculação, do que é importante a gente aprender para trazer os conceitos, para implantar a musculação dentro de uma aula Axon, ok? Obrigado, gente.